Olá, espero que todos estejam bem. Mais um 10 minutos com Kardec, Edno Queiroz, Bahia. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, sempre com obras de Allan Kardec e obras correlatas visando a divulgação da doutrina espírita. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E o tópico, coragem da fé. É interessante porque a gente precisa, de novo, sempre eu vou repetir, ler e estudar. Coragem da fé. Coragem da fé é simplesmente o momento em que nós assumimos a nossa posição doutrinária, filosófica, religiosa, seja ela qual for, independente de que princípio seja, mas é importante que a gente venha a assumir a nossa ideia, o nosso ideal, o nosso acreditar. Afinal de contas, nós buscamos a espiritualidade, o crescimento espiritual, a evolução espiritual. Eu volto a dizer, independente de qualquer princípio religioso ou doutrinário ou filosófico, mas que a gente tenha a coragem da fé em assumir aonde colocamos a nossa fé, em quem colocamos a nossa fé, por que colocamos a nossa fé. É interessante, é preciso que a gente pare todo instante e nos perguntemos, ou nos perguntemos, não é? O que é que a gente está fazendo aqui? Em especial a doutrina espírita, o centro espírita, a casa espírita. Acreditamos de fato nas mensagens de Jesus? Acreditamos de fato na sua história, nos seus ensinamentos, nas suas lições, os seus discípulos? Então, é o ponto de reflexão. A partir daí, a gente começa a estudar a doutrina espírita de modo até mesmo técnico em relação a, por exemplo, comunicação entre encarnados e desencarnados. Edno, por que você está perguntando isso? Ou está colocando esse assunto em pauta? Porque está aqui no Evangelho, é preciso que a gente assuma o que a gente acredita. É preciso que a nossa fé seja de fato consciente e, acima de tudo, racional. Fé raciocinada, não simplesmente decorativa. Não dá. Fé decorativa, hoje em dia, ou de muito tempo atrás, não funciona. É preciso que a gente pare, é preciso que a gente reveja os nossos conceitos e, em relação à doutrina espírita, estudemos os seus princípios básicos, vamos lá desvendar cada um deles e, a partir daí sim, procurar entender a linguagem da doutrina espírita, o significado da doutrina espírita e, mais ainda, entender a lição de Jesus, procurar vivenciar cada vez mais as lições de Jesus, dos seus apóstolos, procurar entender as mensagens que nos chegam sutilmente através dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores espirituais. É isso mesmo. Se estamos na doutrina espírita, vamos acreditar nos princípios básicos. Está aqui, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, ou seja, não esconda a verdade. É justamente o tópico, coragem da fé.
Por exemplo, o item 16, assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o discernimento e aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, são os frutos que a gente vai colher diante do estudo, da vivência, da prática da doutrina espírita, inclusive do que os espíritos nos ensinam nas reuniões mediúnicas, na nossa vivência enquanto família, enquanto meio social, enquanto meio profissional, utilizar os princípios da doutrina espírita. Edno, e aí, assumir que é espírita? Sim, por que não? Da mesma forma que se assume qualquer outro princípio religioso, doutrinário, filosófico. É simples, mas é preciso que a gente não esconda, não omita, principalmente quando a gente fala de Jesus, divulgar a palavra de Jesus, que é uma só em todo o mundo, não tem mais de uma, não tem divergências, apenas como entendemos as suas lições. E aqui nós falamos em relação à doutrina espírita e seus princípios básicos, tá certo? Da onde a gente veio, o que é que estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, o princípio da reencarnação, da comunicabilidade entre os espíritos com os encarnados, ou espíritos desencarnados com os encarnados, a reencarnação. Olha, se estamos na doutrina espírita, vamos procurar entendê-la e não vamos ter vergonha, da mesma forma que estamos em outro templo, em outra casa religiosa, contanto que falemos de Jesus e que pratiquemos os seus ensinamentos. Só isso, mais nada. E esse é o exercício constante e diário que a gente faz. Tentar exercitar, praticar os ensinamentos de Jesus. É um momento de reflexão, hoje com o Evangelho, tá? Eu sugiro a todos que, quando puderem, leiam o Evangelho, usem o Evangelho como livro de cabeceira, jamais deixem de ler, vislumbrem a doutrina espírita como algo muito racional, muito coerente, muito verdadeiro. Aqueles que assistirem pelo canal do YouTube Jesus e os Kardecianos, não esqueça de deixar o like, tá? O Instagram, @Jesus e os Kardecianos, a página no Facebook, Jesus e os Kardecianos, e o Twitter, Jesus e os Kardec 1. Por favor, todos curtam, se acharem interessante, mas uma coisa é certa: divulgar a doutrina espírita é o mais interessante de tudo isso. Falar sobre a doutrina espírita é que é o interessante. E, na verdade, tirar da doutrina espírita todo um véu que possa existir. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo 10 minutos com Kardec. Muita paz, um fraternal abraço a todos e até lá.